Olá, queridos alunos do Seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Daniel e hoje nós estaremos estudando de uma forma panorâmica o livro de Atos dos Apóstolos. E este livro ele tem um valor histórico muito grande, porque ele nos conta o que aconteceu após a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. O início da igreja, ele nos conta este livro, ele nos conta o que as viagens missionárias de Paulo, nos conta como era a igreja no primeiro século. Então ele tem um valor histórico muito grande, muito importante de se estudar o livro de Atos. E ele é impulsionador e encorajador a todos aqueles que estudam, porque nós vemos, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos a ação do Espírito Santo na igreja, nos apóstolos. Nós vemos como os apóstolos eram tão tímidos antes da descida do Espírito e como eles se tornaram tão corajosos, intrépidos na pregação do Evangelho, mesmo diante de todas as ameaças. Nós vemos que este livro de Atos ele é encorajador à igreja dos nossos dias. Então, o livro de Atos ele descreve o surgimento e desenvolvimento da igreja. Ele fala da missão da igreja, lá em Atos 1:8, a tarefa da igreja. Vamos ler Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que Jesus ele sobe aos céus, mas ele deixa uma missão para a igreja, uma tarefa para a igreja, de a igreja ser testemunhos de que Jesus ressuscitou, de que Jesus é agora o Salvador, de que as pessoas precisam crer em Jesus para serem salvas. E os apóstolos e os cristãos deveriam ser testemunhas de Jesus. E que o Espírito Santo seria este poder que os ajudaria nessa tarefa. Registra a expansão do cristianismo, não só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também aos gentios. E o livro de Atos ele é uma ponte entre os evangelhos e entre as epístolas. Nós vemos que nos evangelhos nós vemos Jesus ensinando os discípulos, dando lições aos discípulos, falando como eles deveriam agir. E agora ele dá, no livro de Atos, Jesus sobe aos céus e agora a missão está nas mãos dos apóstolos e da igreja. A missão agora é da igreja, claro que com o poder de Deus. Então nós vemos que nos evangelhos Jesus ensinou e agora os apóstolos e a igreja deveria colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. É uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Então, qual o conteúdo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, que contém 28 capítulos? Então, o livro contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação e expansão do Evangelho de acordo com o mandamento de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos que o livro de Atos ele compreende um período da ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma, que é onde acaba o livro de Atos. São 30 anos essa história que Lucas escreve no livro de Atos, são 30 anos. Então é um grande espaço de tempo. E dentro de tudo isso que Lucas escreveu, nós temos aí o estabelecimento da igreja, como a igreja vivia, nós temos
a perseguição da igreja, a expansão da igreja, saindo de Jerusalém, indo para Samaria, indo para todos os confins da terra. Nós vemos tudo isso no poder do Espírito Santo. Lucas, em primeiro lugar, no seu evangelho, ele escreve a história dos primórdios do cristianismo, lá desde o nascimento de João Batista e de Jesus, até o fim dos 2 anos de prisão de Paulo em Roma. Então, isso contando com o evangelho de Lucas. Então, o autor, bem claro, nós vimos no evangelho de Lucas, que Lucas escreveu o seu evangelho, e Atos dos Apóstolos é uma continuação dos seus escritos a Teófilo e a todos os gentios. Lucas, nós sabemos bem que foi um companheiro, era um gentio que se converteu e foi um companheiro de Paulo em algumas das suas viagens, em alguns dos acontecimentos da vida de Paulo. Lucas foi um ajudador de Paulo. E nesse evangelho nós vemos claramente, nesse livro, o livro de Atos, nós vemos claramente que Lucas, quando ele escreve, por exemplo, o capítulo 16, o 20, o 27, as referências que eu ali coloquei, ele se inclui em alguns acontecimentos. Ele fala, nós fizemos, como ele e Paulo tivessem fazendo a ação, não somente Paulo, não é em terceira pessoa, mas em primeira. Ele se inclui em certos acontecimentos do livro. Então fica bem claro que foi Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Quais as fontes que Lucas utilizou para escrever o seu livro? Nós vemos lá Lucas 1, do 1 ao 4, que ele foi um investigador. Ele fez uma investigação criteriosa de tudo aquilo que era contado a respeito de Jesus. Lembrando que Lucas ele não viu Jesus pessoalmente, ele não foi um dos discípulos. Então, para ele escrever o Evangelho, ele utilizou-se dos apóstolos, do livro de Marcos, que já havia sido escrito, e dos apóstolos e de homens como Barnabé, Filipe, Timóteo, para escrever os registros, as histórias verdadeiras a respeito de Jesus. E no livro de Atos ele utilizou-se também do mesmo critério que ele utilizou no Evangelho de Lucas. Só que diferentemente do Evangelho de Lucas, ele acompanhou muito das coisas que ele escreveu, dos fatos que ele escreveu, ele participou pessoalmente de alguma das viagens de Paulo. Ele participou pessoalmente, então ele foi relatando tudo num livro para escrever. Tudo aquilo que ele via, ele relatava. E aquilo que ele não viu pessoalmente, ele certamente ouviu de grandes homens de Deus, de Pedro, por exemplo, o discurso de Pedro que ele escreve, provavelmente ele escreveu provavelmente dito por Pedro ou por algum outro apóstolo que estivesse lá presente. Provavelmente, como ele foi morador de Antioquia, muitos homens de Deus passaram por Antioquia, como Filipe, Barnabé, Timóteo. Pedro foi também para Antioquia, nós vemos lá em Gálatas. Então, provavelmente, desses grandes homens de Deus, o Lucas ele extraiu esses fatos e escreveu no livro dos Atos dos Apóstolos. Igualmente ao seu evangelho, Lucas escreveu este livro a Teófilo e, de modo geral, a toda a igreja, principalmente aos gentios como ênfase. E o período, a data que ele escreveu esse livro, não é muito com exatidão, não temos uma exatidão, os estudiosos não têm uma exatidão do tempo que foi escrito esse livro, mas ele foi posterior ao ano 63 depois de Cristo, porque o ano 63 depois de Cristo era o ano em que Paulo estava preso em Roma, onde acabou os relatos de Lucas em Atos. Então, provavelmente esse livro foi escrito entre 65 e 67 antes de Cristo.
Qual o propósito do livro de Atos dos Apóstolos? O propósito de Lucas ao escrever esse livro era apresentar um relato histórico do começo da igreja, a devoção da igreja. Nós vemos como a igreja era devota, tinha uma pureza moral e uma inocência política. A igreja, Lucas mostra que a igreja não era uma milícia contra o governo romano, como os judeus queriam implantar isso, dizendo que eles eram desordeiros. Os judeus tentavam mostrar que os cristãos eram desordeiros, que eram contra o império, e isso fazia com que o império às vezes perseguisse a igreja. Mas Lucas mostra que a igreja não era contra o governo romano, era apenas uma comunhão de pessoas que adoravam a Deus e que respeitavam a política humana. Nós vemos o propósito do livro de Atos, um motivo apologético para oferecer uma defesa da fé cristã diante dos judeus. Nós vemos como no livro de Atos, em muitas passagens, os judeus perseguindo o povo de Deus. Nós vemos os judeus prendendo Pedro, prendendo todos os apóstolos, e também uma ajuda para os gentios também, para se defenderem, um auxílio para lutar contra o pensamento pagão, e judaico. Retratar o triunfo do cristianismo diante da acirrada perseguição. Nós vemos, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos como a igreja ela perseverou firme diante de tanta perseguição, como os apóstolos perseveraram firmes, como Paulo perseverou firme diante das prisões, diante das perseguições, diante dos ataques de ódio dos judeus e dos gentios contra ele. Nós vemos como Pedro perseverou firme, Pedro e João que foram presos, os apóstolos que foram presos, permaneceram firmes, como a igreja perseverou e permaneceu firme diante dos ataques de Satanás. A própria Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós vemos que isso aconteceu no primeiro século. Embora as portas do inferno se levantaram contra a igreja, o poder do Espírito Santo não permitiu que a igreja caísse. Embora houvesse tanta perseguição, a igreja permaneceu firme. Os cristãos, mesmo diante de uma ameaça de morte, permaneceram pregando o Evangelho. Um motivo doutrinário nos mostra a ênfase do Espírito Santo. Estudando o livro de Atos, nós aprendemos muito a respeito da pessoa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, como um ajudador da igreja. A teologia de Atos. Registro dos atos de Deus desde o Antigo Testamento e continuados em Cristo, agora na vida da igreja, pela atuação do Espírito Santo. Então, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que tudo aquilo que estava acontecendo agora na igreja, com os apóstolos, tudo aquilo era aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento, havia se cumprido agora na história da igreja. Jesus era tudo aquilo que estava sendo profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus era aquele profeta que seria maior que Moisés. Jesus era aquele servo sofredor, aquele servo que viria para curar e salvar, que é profetizado em Isaías, nos Salmos. Muitas passagens do Antigo Testamento são escritas. Estevão, no seu discurso, ele fala muito do Antigo Testamento, provando que tudo aquilo havia se cumprido, tudo aquilo do Antigo Testamento havia se cumprido agora na história da igreja.
na ascensão de Jesus aos céus. O discurso de Pedro remonta toda a história do Antigo Testamento, provando para os judeus de que Jesus era o Cristo, o Salvador. Então nós vemos muito da teologia do Antigo Testamento se cumprindo agora na história de Jesus Cristo e na história da Igreja. A ressurreição e a ascensão de Jesus é a mensagem central, a teológica central do livro de Atos. A principal missão da Igreja era pregar Jesus Cristo, ressurreto, e que vivia e que mora e reina agora à direita do trono de Deus. Isso é o que toda a igreja deve fazer, pregar a Jesus como Senhor e Salvador. E nós vemos a formação da igreja sem distinção de raças. Na teologia de Atos, nós vemos que a igreja não era somente agora para os perdidos da casa de Israel, mas para todos os povos. Nós vemos no livro de Atos a organização da igreja. Lá no capítulo 2, do versículos 42 ao 47, eu vou fazer a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então essa era a vida cotidiana da igreja. Comunhão entre os irmãos, oração entre os irmãos em um só propósito. Todos tinham o mesmo propósito, eram unânimes de pensamento, não havia divisão de pensamentos. Nós vemos que para entrar na igreja tinha que ter batismo, as pessoas tinham que ser cristãs fiéis, verdadeiras. Não haviam falsos cristãos dentro da igreja. As pessoas se batizavam, eles perseveravam firmes na doutrina dos apóstolos. E isso nos mostra como a igreja deve ser nos dias de hoje. A comunhão, a oração, o partir do pão, a vida em comum, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo ensino, permanecer na palavra de Deus. Essa é a estrutura do livro de Atos. Capítulos 1 e 2 mostra o início da igreja, a descida do Espírito. Nós vemos no capítulo 3 ao 5 a igreja enfrentando as primeiras perseguições. Do capítulo 6 ao 8 a igreja começa a se expandir. Do 9 ao 12 a igreja se abre para os gentios. E na próxima aula nós veremos as 3 viagens missionárias de Paulo e a parte em que Paulo é preso, encarcerado, e que ele é levado até Roma para fazer a sua defesa perante César. Então, o início da igreja. Vamos agora fazer uma exposição nessa nossa primeira aula, do capítulo 1 até o capítulo 12. E na segunda aula nós veremos a partir do capítulo 13, que são as viagens missionárias de Paulo. Então nós vemos que no capítulo 1 é uma continuação do final do Evangelho de Atos, em que Jesus ele ressuscita dos mortos e ele fica ali 40 dias com os apóstolos, ensinando, mandando ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém seria a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, no capítulo 1, versículo 8, nós já lemos nessa aula que Jesus dá a missão para a igreja. A missão de que eles deveriam ser testemunhas de Jesus Cristo
em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo foi a capacitação da igreja, porque sem o Espírito Santo a igreja não tem poder para lutar contra o mal, contra a ação humana, contra a ação maligna de Satanás. Sem o poder do Espírito Santo a igreja não prevalece sobre o mal. É só no poder do Espírito que nós vemos que os apóstolos se esconderam, fugiram, estavam com medo. Pedro negou Jesus, mas após a descida do Espírito Santo, Pedro se tornou o maior dos pregadores. Ele pregou diante dos judeus. Ele foi preso, mas disse: eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Ele foi extremamente corajoso com o poder do Espírito Santo. Então eles tinham uma tarefa de ser testemunhas e pregadores de Jesus Cristo. E não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. No capítulo 2 nós temos então o sermão de Pedro após o evento de Pentecostes e a pregação de Pedro após Pedro exclamar ali, descrever todo o Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o profeta que haveria de vir, o Salvador, que tudo aquilo que foi profetizado, aquele Salvador que os judeus esperavam era Jesus Cristo. Então ele manda que todos aqueles que estavam em Jerusalém reconhecessem que Jesus era o Senhor e que se arrependessem dos seus pecados. Então neste dia, nesse primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Que pregação poderosa no Espírito Santo. Então, nessa pregação, ele cita Joel, a descida do Espírito Santo profetizada por Joel. Ele cita diversos salmos, e nesses salmos 89, 16, 110, 132, é profetizado pela boca de Davi que Jesus Cristo seria morto e não veria, o seu corpo não ficaria na morte. Ele morreria, mas ressuscitaria. E ele mostra isso nos Salmos, de que aquelas palavras de Davi eram a respeito de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo se assentaria à direita de Deus nos céus. Então, as características da igreja, como eu já li, versículos 42 e 47 do capítulo 2, as características da igreja. E o propósito da descida do Espírito Santo é muito importante. Nós vemos que o Espírito Santo, profetizado lá em Isaías 44, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Ezequiel também profetiza a descida do Espírito, porei dentro de vós o meu Espírito. Tirarei, lá em Ezequiel fala que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Em Jeremias é profetizado isso também. Em Ezequiel fala: pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, e Joel principalmente, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E esse derramamento do Espírito era para auxiliar. Jesus fala também no Evangelho de que ele subiria aos céus, mas ele não deixaria a igreja órfã. Ele desceria dos céus o auxiliador. O Espírito Santo é o auxiliador da igreja. Sem o auxílio do Espírito Santo, a igreja não pode fazer nada. Então, a partir do capítulo 4, nós já vemos a igreja enfrentando oposições e alguns problemas internos. Nós vemos no capítulo 4 e capítulo 5 a perseguição que há a Pedro e aos apóstolos. Nós vemos no capítulo 4 Pedro e João sendo presos por pregarem a Jesus Cristo, porque os judeus tinham inveja, estavam com inveja e com ódio de que aqueles homens estavam pregando a Jesus Cristo. Então, os judeus, os saduceus, os principais dos judeus, eles estavam querendo silenciar a pregação do Evangelho.
Então nós vemos a perseguição principalmente dos judeus contra a igreja, contra os apóstolos. Nós vemos no capítulo 5 que a igreja também enfrentou problemas dentro dela mesmo. Nós vemos a história de Ananias e Safira, que morreram por causa do seu pecado na questão da oferta, mentiram para Deus, mentiram diante da igreja, foram infiéis a Deus e acabaram morrendo pelo seu pecado. Nós vemos que a igreja também estava enfrentando problemas a respeito da distribuição das ofertas para as viúvas, né? Um problema de administração dentro da igreja já. A igreja estava crescendo e enfrentando problemas administrativos. Então, os apóstolos, que eram para estar atentos principalmente à função de pregar, de ensinar, estavam tendo que se preocupar com a distribuição de ofertas. Então não estavam dando conta do seu serviço. Então a igreja, sabiamente, pela instrução do Espírito Santo, certamente, instituiu homens cheios do Espírito Santo, que são os diáconos. A função dos diáconos já foi lá instituída naquele período para ajudar na administração da igreja. Então, a partir do capítulo 6, nós vemos a igreja se expandindo agora para os povos gentios. A partir do capítulo 6, Estevão, que foi um desses diáconos escolhidos pelos apóstolos, Estevão foi o primeiro a começar a pregar aos gentios, a ter a visão de que o evangelho não era somente para pregar aos judeus, não era somente os judeus que tinham que se converter a Jesus, mas também os gentios. Estevão foi o primeiro a ter essa visão, a começar a pregar isso. Então por isso ele foi o primeiro mártir, porque os judeus se encheram de ódio contra Estevão, porque os judeus tinham ódio dos povos gentios. E Estevão começou a pregar a Deus, começou a pregar a salvação de Deus aos povos pagãos. Então Estevão é apedrejado e por causa da pregação de Estevão e da sua morte, houve uma perseguição imensa à igreja. Fez com que todos os cristãos que já haviam se convertido a Jesus Cristo, que moravam em Jerusalém, ter que se dispensar para outros lugares, para outras cidades distantes, com medo da morte. Isso certamente foi uma ação do Espírito, fez com que todos aqueles cristãos se dispersassem, fossem morar em outras localidades para lá pregar o Evangelho. E isso foi uma ação, Deus permitiu essa perseguição da igreja para que a igreja se espalhasse e crescesse em outros povos. Então, no capítulo 8 nós vemos aí a primeira perseguição da igreja e Paulo, como já aparece a figura de Saulo, né? Saulo de como um algoz da igreja. Todo o capítulo 8, então a partir do capítulo 8, nós vemos a pregação de Filipe, nós vemos que Estevão foi o primeiro pregador aos gentios, já tinha esse pensamento, e agora Filipe, o evangelista Filipe, ele começa a pregar aos samaritanos. Ele sai de Jerusalém e começa a pregar aos samaritanos, aos gentios. Ele prega a um etíope, ele batiza um etíope, que não era um povo judeu. Começa a pregar agora aos samaritanos. A igreja começa a se expandir também para os gentios. Nós vemos a conversão de Saulo e Saulo, no capítulo 9, a conversão de Saulo. E Saulo ele se tornou um grande missionário aos povos gentios. No capítulo 9 também nós vemos que Paulo, após a sua conversão, ele já começa a pregar aos povos, aos judeus e aos gentios, e os judeus se levantam com muito ódio e por diversas vezes tentaram matar Paulo. E os apóstolos também tiveram muita desconfiança da conversão de Paulo, porque ele era um grande perseguidor da igreja, mas
A salvação de Paulo, nós vemos como Deus transforma uma pessoa má em um coração. Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração adorador a Deus. Finalizando então a nossa aula, nós vemos a igreja se expandindo agora, se abrindo aos gentios. Nós vimos ali Filipe pregando aos samaritanos, pregando a um etíope temente a Deus. E é muito importante no capítulo 10 a passagem de Pedro e Cornélio, porque Cornélio era um oficial romano, temente a Deus, mas que não cria em Jesus Cristo. Então Deus dá a visão a Pedro de que a salvação não era somente aos judeus, porque Pedro foi um grande apóstolo aos judeus e Paulo foi um grande apóstolo aos gentios, mas Pedro e todos os apóstolos precisavam entender de que a salvação não era somente para os judeus. Então Deus mostra uma visão a Pedro de um banquete de animais impuros, de répteis, de quadrúpedes, de porcos, que eram animais imundos na lei judaica, e Deus manda Pedro comer esses animais. Então Pedro fala que não queria comer porque eram animais imundos. Então Deus diz: ao que Deus purificou, não considereis imundo. O que aquela visão estava querendo ensinar a Pedro é de que os povos gentios não eram povos imundos, porque Deus também não faz acepção de pessoas. Deus queria salvar os gentios. Então Pedro expõe aos apóstolos o plano de Deus aos gentios. Pedro percebe, Pedro vai até a casa de Cornélio, prega Jesus a Cornélio, e Cornélio se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, e Pedro relata isso, a salvação de Cornélio e dos gentios que haviam naquela casa. Ele expõe isso a todos os apóstolos, e todos os apóstolos agora percebem de que a salvação é também para os gentios. Nós vemos no capítulo 11 que aqueles que haviam sido dispersos lá após a morte de Estevão estavam pregando aos gentios também em Antioquia, em outros locais. Então a igreja de Jerusalém envia Barnabé àquela igreja de Antioquia para lá ser um líder daquela igreja, um líder da igreja de Antioquia. E Barnabé vai até Tarso e chama Paulo para o auxiliar. Então vai Paulo e Barnabé, eles vão para a igreja de Antioquia e lá ficam ensinando, liderando aquela igreja em Antioquia. E na próxima aula nós vamos ver a partir daí de que Paulo e Barnabé eles são enviados em missão. Nós vamos ver a primeira, segunda, terceira missão, de viagens missionárias de Paulo, e também os movimentos, os atos finais de Paulo sendo enviado preso e enviado a Roma para apresentar lá a sua tentativa de se mostrar uma pessoa inocente. Muito obrigado para todos aqueles que assistiram essa aula. Façam a leitura de todo o livro e que essa aula seja um auxílio para os irmãos. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.